Estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Daqui a pouco eu converso com o vereador de Rio Branco, Roberto Duarte, do PMDB. A gente começa o programa conversando com ele. O vereador que, entre os vereadores de oposição, foi um dos mais destacados nessa legislatura. Ele vem aqui para fazer um balanço desse primeiro semestre. A Câmara já voltou do recesso, já teve debate quente essa semana. Daqui a pouco a gente fala desse assunto. Deixa eu dar um abraço aqui no pessoal da Copserge, são nossos parceiros aqui. É uma cooperativa de serviços do Acre que é reconhecida por seu trabalho em defesa do cooperativismo. A Copserge é um grande exemplo de organização dos trabalhadores com geração e distribuição de renda para todos os cooperados. São lindas histórias feitas por pessoas para pessoas que mudaram vidas. Nesses 17 anos, tivemos momentos de vitórias e de tribulações. Mas com união, força e trabalho, superamos cada um dos obstáculos. Assim é a Cooperserge, uma parceria que vem dando oportunidades a você que sonha em ter uma vida melhor. Resgatando valores familiares e a dignidade, cooperando e proporcionando oportunidades para o seu crescimento intelectual e social. Cooperserge, uma cooperativa genuinamente acreana, de valores étnicos, cultural e social. Juntos, seremos mais fortes sempre. Seja você também um cooperado Cooperserge. Cooperserge, feita por pessoas para pessoas. A Copserge é a maior cooperativa do Acre, está presente em vários municípios, sempre pensando no bem-estar de seus cooperados. Copserge, 17 anos, onde o cooperado vale ouro. Muito bem, convido agora o vereador Roberto Duarte, do PMDB de Rio Branco. Boa noite, vereador. Boa tarde, vereador. Rapaz, não tem jeito, né? Eu não aprendo. Esse programa está indo à tarde desde 15 dias atrás e eu continuo dando boa noite. Impressionante. É normal o costume, né? Vereador, o recesso terminou, quer dizer, a Câmara já voltou e já teve debate quente essa semana. Aquela história lá do Jackson Ramos, falar que o senador Gladson Cameli é um forasteiro. Como é que aconteceu isso? De onde ele tirou essa ideia, né? Porque o Cameli é lá de Cruzeiro do Sul, todo mundo conhece a família dele. Pois é, eu convidei inclusive o vereador, né? Uma boa tarde a você, Rogério, uma boa tarde a todos que estão nos assistindo e quero dar um agradecimento especial aqui à direção da emissora por a oportunidade de nós estarmos aqui. A gente hoje teve um debate acalorado lá na Câmara Municipal com relação a essa situação. Eu, inclusive, convidei o vereador Jackson Ramos para conhecer Cruzeiro do Sul, para conhecer a história do Juruá, a história da família Cameli e, inclusive, também para conhecer a residência do senador Gladson Cameli lá em Cruzeiro do Sul e aqui em Rio Branco. E, vez por outra, ele está em Brasília porque desenvolve a atividade de senador da República, representando o nosso estado lá em Brasília. Então, também tem residência lá. Eu achei um absurdo aquilo, mas debatemos de uma forma educada e mostramos para ele a verdade e a realidade da família e a história da família Cameli aqui no estado do Acre. Vereador, o senhor, antes mesmo de assumir como vereador, já começou a fazer denúncias e propor debates e levantar temas importantes. E esses 6 meses o senhor esteve sempre em evidência. Esse segundo semestre, o ritmo vai ser o mesmo? O senhor já viu que tem coisa que é melhor ser mais cauteloso? Enfim, que avaliação o senhor faz? Veja bem, eu acho muito gostoso o debate. Principalmente a gente buscar a verdade sobre aquilo que a gente está trabalhando. Esse segundo semestre vai ser mais intenso ainda. Porque intenso, vereador? Mais intenso ainda. Ser mais intenso ainda? Com certeza, a gente tem feito um trabalho e buscado o melhor para a nossa população. E é isso que nós vamos continuar fazendo. Eu posso aqui te destacar algumas coisas, eu até deixei relacionado, porque são tantas coisas no primeiro semestre que é difícil, inclusive, guardar na cabeça. Por exemplo, nesse primeiro semestre nós fizemos a apresentação de 2.183 indicações, apresentamos 5 projetos de leis, 12 moções, 14 requerimentos e enviamos 108 ofícios. Isso tudo buscando melhorias para a nossa cidade. Vereador, eu e a minha equipe, desculpa te interromper, sim, Rogério, eu e a minha equipe estivemos visitando mais de 173 bairros. Tivemos em mais de 930 ruas, buscando melhorias dentro desses bairros, dentro dessas ruas, tais como limpeza de rua, melhorias na iluminação pública, operação tapa-buracos,
Olha só, reposição de tampas de bueiro foram mais de 65 Pois reposições. é, o que eu vejo é que alguns vereadores apresentam indicações e proposituras aos milhares, né? Milhares mesmo. Sim. Eu fico imaginando, Rio Branco tem essa quantidade de problemas ou o vereador não está forçando uma barra ali para fazer número? Veja bem, eu tenho salientado muito isso lá na Câmara Municipal. A legislatura de 2013, que foi a legislatura passada, nos seus primeiros 6 meses, ela apresentou um total, entre todos os vereadores, de 640 indicações. Naquele momento, o vereador que mais apresentou indicações apresentou 160. Na atual legislatura, 2017, que nós tivemos o primeiro semestre, nós apresentamos mais de 5.900 indicações. Quantos assuntos são abordados? Porque eu acho que tem coisa repetida aí, não é possível? Não tem. Infelizmente não tem. E isso demonstra que a nossa cidade está completamente abandonada. Isso demonstra que nós precisamos de um gestor me dê aí alguns exemplos, dentro do município. Vereador. Me dê alguns exemplos dessas milhares de indicações. Por exemplo, aqui eu já te falei algumas, mas eu te passo mais. Conserto de encanação de esgoto, desobstrução de rede de esgoto, drenagem de aterro, implementação de parada de ônibus, implementação de placas de sinalização. Isso aqui eu vou te discorrer várias coisas. Rebaixamento de calçadas. Tudo obrigação da prefeitura? Tudo obrigação da prefeitura. Por isso que a gente faz as indicações de melhorias para o nosso município. E aí eu posso também salientar algumas que nós conseguimos o resultado objetivamente. Pois é, qual é o grau de resposta do poder público? Olha, a gente tem recebido algumas respostas com relação a essas indicações nossas e algumas delas têm sido positivas. E nesse ponto nós temos que destacar o trabalho do município, da prefeitura. Por exemplo, tal como a recuperação da ponte ali que fica entre o Canaã e o Belo Jardim. Eu fui lá, vi que a ponte estava para cair e que poderia inclusive acontecer uma tragédia. Fiz uma filmagem, joguei nas redes sociais, levei essa denúncia à Câmara Municipal de Rio Branco. Uma semana depois, o município viu a gravidade do problema e fez o conserto daquela ponte. Inclusive, colocando iluminação pública que não existia. Outras coisas que eu posso salientar rapidamente, por exemplo, iluminação no Barro Vermelho, foi uma indicação nossa. Iluminação na estrada do Calafate, que era uma escuridão só um breu, só. A iluminação na Amadeu Barbosa, que era só um breu também, foram indicações nossas, reivindicações nossas, que foram atendidas pelo município. Vereador, tem um aspecto aí da atividade na Câmara que eu quero destacar. É o seguinte, a proporção que as forças políticas têm no parlamento. O senhor é da oposição, que é minoria, mas mesmo sendo minoria, tem conseguido pautar o debate e estar presente, fazer o seu papel. Só que quando vai para o plenário, o prefeito tem a maioria, então ele aprova as coisas que é do interesse da prefeitura. Perfeito. E aí a oposição protesta como se isso fosse algo injusto, como se isso fosse algo errado. Só que é o sistema político brasileiro, é assim, é legal. Como é que o senhor encara essa adversidade? Com total naturalidade. Por quê? Porque os debates, eles são para a gente mostrar a diversidade, a diferença, o contraditório. E ali no plenário a gente pode fazer isso, e a gente tem feito isso. A oposição, com muita eficiência, tem mostrado todos os erros do município. Todos os erros que estão sendo cometidos, tanto pelo município, quanto por alguns vereadores que votam a favor do prefeito. Veja bem, eu posso te salientar uma situação aqui. No começo do ano, nós tivemos o aumento da passagem de ônibus. A base de sustentação do prefeito votou pelo aumento e houve um aumento. Logo em seguida, nós votamos a subvenção econômica para esse aumento do ônibus. O que aconteceu? Nós mostramos dentro da lei, dentro da legalidade, que aquilo estava errado. Que aquilo ali não estava obedecendo à lei de responsabilidade fiscal, porque não havia previsão na LDO de 2017, na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nós mostramos toda a fundamentação jurídica, mas mesmo assim, os vereadores aprovaram, que são a maioria da base de sustentação do prefeito, e o prefeito sancionou. O que nós fizemos? Nós apresentamos uma denúncia com toda a formulação jurídica junto ao Tribunal de Contas do Estado. E está sendo apurado lá no Tribunal de Contas do Estado essa irregularidade cometida pelo prefeito. Ao final, se constatada e provada, e isso está, o prefeito vai responder pelo crime de responsabilidade. Pois é. Sujeito a, inclusive, ser impeachmentado, o que não aconteceria hoje na atual conjectura, porque ele tem mais votos dentro da Câmara Municipal. Mas é o mesmo crime que cometeu a ex-presidente Dilma Rousseff. Pois é. E agora já falando do plano nacional, que o senhor já traz para o debate. Falando em maioria na Câmara, agora a gente está vivendo aí um momento em que o presidente Michel Temer, do seu partido, precisa de maioria na Câmara Federal para barrar uma denúncia da Procuradoria-Geral da República.
O senhor é advogado, é jurista, né? Como é que o senhor vê essa denúncia do Ministério Público, do Janot, que tenta, de toda forma, que o presidente seja investigado? A sua opinião jurídica sobre essa denúncia? Com relação à minha opinião jurídica, com relação a esse assunto, é simples. Se há uma suspeita de irregularidade, tem que se investigar. E isso, eu não estou aqui para defender A ou B ou C, eu não tenho político de estimação, eu não tenho corrupto de estimação, independente do partido, no meu entendimento, todos que têm suspeitas de irregularidades devem ser investigados, na esfera que for. Agora, veja bem, tem que se fazer uma análise dentro da atual conjectura se, no plano nacional, essa denúncia ela tem fundamentos para passar e haver uma investigação com relação a isso. Eu não tive acesso à denúncia em si. Existem fundamentos do lado A, do lado B, dizendo que existem sim fatos que devem ser investigados. Mas ainda existindo os fatos, se a Câmara Federal não autorizar, o presidente não vai ser investigado. E não há nada ilegal nisso. Pode ser imoral, mas não é ilegal. Essa distinção, o povo brasileiro entende? Um advogado entende, mas o povo, na sua opinião? Na verdade, o advogado, o jurista, ele entende juridicamente que isso é natural do sistema, é legal, como você acabou de dizer, mas a nossa população, e ela tem a razão dela, não entende dessa forma. Entende que se há uma investigação, se há uma suspeita, tem que se investigar. Aí e eu concordo com a população. Chegou onde eu quero. Como é que o senhor ou qualquer outro político vai explicar isso para a população? Quer dizer, vocês acabam sendo taxados de políticos corruptos e compactuam com ilícitos, enfim. Mas existe um sistema político brasileiro que impede algumas atitudes e permite outras. Com certeza. Agora, quando a gente tem a oportunidade, como é nesse momento, nós explicamos a toda a população como ocorre essa situação. Existe esse pedido, essa denúncia, né, contra o presidente da República, existe a fundamentação jurídica feita pela Procuradoria-Geral da República e ali vai ser analisado pela Câmara dos Deputados se ela tem fundamento ou não para se transcorrer isso lá no Supremo Tribunal Federal. Obviamente que nós temos acompanhado isso de perto e até o momento eu não vi aonde existe essa corrupção passiva com relação ao presidente da República. Mas se ela existe ou não, quem tem que decidir nesse primeiro momento é a Câmara dos Deputados. Posteriormente, se passar pela Câmara dos Deputados, vai ser investigado pelo Supremo Tribunal Federal. E eu tenho certeza que se uma denúncia fraca desse jeito chega no Supremo Tribunal Federal, com certeza eles vão arquivar porque não há fundamentos para isso. Vereador, eu quero encerrar com um assunto essa semana muito noticiado, que foi a conversa do ex-deputado Márcio Bittar com o PMDB para a possível ida do Márcio para o PMDB. E aí ser candidato majoritário no ano que vem. O senhor pode até dizer que não, mas o senhor é hoje da cozinha do PMDB, é da cúpula do PMDB, porque tem um mandato, porque é atuante, etc. Como é que foi essa conversa? O que ficou acordado? Porque o PMDB poderia muito bem lançar nomes do próprio partido, mas trazer alguém de fora? Veja bem, o PMDB teve uma conversa na executiva estadual, onde salientamos um convite ao ex-deputado federal Márcio Bittar, e ele ficou de fazer uma análise disso. Há também o desejo dele, pelo que eu pude observar, de vir para o PMDB e ser um candidato a nível majoritário. Mas ele tem que vir ao PMDB, conquistar o PMDB e ali mostrar que tem condições realmente de ser um candidato majoritário e, no caso, ao que repercute na imprensa local, ao Senado da República. Ele provando isso tudo, terá o apoio total do partido, se vier realmente, vai ter o apoio total do partido. O PMDB é um partido unido e sempre trabalhou dessa forma. Nós trabalhamos assim, lá do Juruá até o Alto Acre, até Assis Brasil, dessa mesma forma. Quem vem para o PMDB sabe da união do PMDB e a gente trabalha dessa forma. Vereador Roberto Duarte do PMDB, vereador em Rio Branco, muito obrigado pela vinda. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de poder estar aqui, de poder falar com a nossa população, mostrar o nosso trabalho, as nossas atividades e mais uma vez, Rogério, nos colocar à disposição de toda a população de Rio Branco, daquilo que a gente pode fazer dentro do nosso mandato de vereador. Nós estamos à disposição de todos. Muito obrigado, fiquem todos com Deus. Muito bem, daqui a pouco o Gazeta Entrevista volta, vamos fazer um intervalo. É só um instante, fica por aí, hein?